Então, bora ver a parte necessária, tá? Que é a terceira semana, a gente vai dar uma lida, uma analisada nos slides da professora, tá? E praticamente já falou tudo, tá? Mas o que a gente precisa realmente focar é em umas partes específicas, tá bom? Então, vamos lá. A gente tem aqui a terceira semana, vai ter o aparecimento da linha primitiva, o desenvolvimento da notocorda e a diferenciação dessas camadas germinativas, que é a gastrulação, tá? Então a gente já falou da formação do embrião humano, já falamos da gastrulação, formação da linha primitiva, formação da notocorda, como ela surgiu, a formação do odontoide, a neurulação a gente vai focar mais, tá? Que a gente ainda não falou. Desenvolvimento dos somitos a gente vai focar mais, do cenoma intraembrionário, sistema cardiovascular primitivo e o desenvolvimento das velocidades coriônicas. É isso que a gente vai focar nessa aula agora específica, tá? Então, neurulação, desenvolvimento dos somitos, desenvolvimento do celomento intraembrionário, desenvolvimento do sistema cardiovascular primitivo e desenvolvimento das velocidades coriônicas. Tá, então isso daqui é o início, tudo que a gente falou, a formação corporal, a organização das estruturas do embrião na terceira semana e a organogênese, que é a formação dos órgãos e sistemas, que é no início da quarta semana. Tá, então a gente viu que na primeira semana tivemos a formação do zigoto, moroloblastocisto. Na segunda semana, a implantação, que a gente teve toda aquela diferenciação do embrioblasto, do trofoblasto, cito sincício. Tivemos a formação do epi, do hipo, mesoderma extraembrionário, vimos as velocidades coriônicas, também os celomas extraembrionários, então tudo isso a gente viu na segunda semana. Na terceira semana, a gente vai ter a gastrulação, que a gente já falou, tá? Isso foi na última aula, mas a gente relembrou também nessa aula, que é a formação dos três folhetos, ectoderma, mesoderma, intraembrionário e endoderma, tá? E no período embrionário, que é da quarta ou oitava semana, a gente tem a formação do neném, e ele já for com formato humanoide, tá? E depois o período fetal, que é da nona semana em diante. Beleza? A gente tem a morfogênese, tá? Que é a questão da formação, da morfologia do neném, tá? Então, na primeira semana, ele tá um disco bilaminar de embrioblasto, hipoblasto, tá? Na terceira semana, a gente já vai ter o dobramento do embrião, junto com a neurulação, que a gente vai falar nessa aula especificamente, e depois a gente vai ter o formato corporal dele, humanoide, tá? Que tem o crescimento e movimentos celulares do neném. Tranquilo, junto com a formação do tubo neural, sistema cardiovascular, os membros, os pulmões, trato digestório, rins e face. Tranquilo? Então, tudo isso aqui a gente já falou, que é como ocorre a formação da linha primitiva e do nó primitivo, como ele surge. A linha primitiva surge lá na nossa membrana cloacal, na parte posterior do embrião, indo para a parte anterior, para a membrana orofaríngea, que vai formar a linha primitiva e o nó primitivo. E as células do epiblasto vão adentrar nessa linha, nesse hipo, nessa linha primitiva e nesse nó primitivo, para ter a gastrulação e a notocorda. Beleza? Então, tudo isso é muito importante. Então, a gastrulação já falamos, tá? O que é? Que nós vamos ter um suco primitivo na região, tá? E esse suco primitivo, as células do epiblasto aqui, irão adentrar nesse suco primitivo para elas ficarem entre as células do hipoblasto, entre as duas membranas e continuar lá em cima, formando o o mesoderma embrionário e o ectoderma, formando o disco trilaminar, que são a questão do nosso folheto, dos nossos folhetos embrionários. Tá? Agora a questão também aqui é a parte da gastrulação, a continuação da gastrulação. Tá? Então as células vão migrar do nosso ectoderma, que é nosso epiblasto, e vão se ramificar aqui entre o hipoblasto, com o endoderma, o mesoderma vai ficar entre as duas membranas, o epi e o hipo, formando o mesoderma intraembrionário, e continuar lá em cima, formando o ectoderma. Beleza? Então, endo, meso e ectoderma. De boa. Junto com isso, nós vamos ter a formação da notocorda, tá? Então, ao mesmo tempo que está ocorrendo a gastrulação, a gente está entendendo que a notocorda está sendo formada. O que é essa notocorda? É uma estrutura que vai estar no nó primitivo, tá? Por conta da ingressão, né?
por conta da passagem das células do agora, que é chamado ectoderma, que antes era o epiblasta, para dentro da fosseta primitiva, dentro do nó primitivo, para formar a notocorda, que essa notocorda vai definir o eixo primitivo do embrião, vai fornecer os sinais necessários para o desenvolvimento do esqueleto axial. Lembre que a notocorda vai dividir o mesoderma intraembrionário em três, tá? Paraxial, intermediário e lateral, e no mesoderma paraxial a gente vai ter os somitos, que vão formar o esqueleto axial junto com a questão dos nossos tendões e músculos associados a esse esqueleto axial, tá? Que é o osso da cabeça e da coluna vertebral. Esse é o esqueleto axial. E a gente vai ter a questão também da contribuição da notocorda para a formação do nosso sistema nervoso central, porque ela vai mandar o SHH, que a gente já vai falar dele, que é o Sonic Hedgehog, tá? Que vai ser um sinalizador molecular durante a gastrulação, tá? Sendo expresso pelo nó primitivo na notocorda, para organização do nosso sistema nervoso central, que esse SHH vai atuar no ectoderma para a formação do sulco neural, tá? Para ter a formação do tubo neural, para ter o sistema nervoso central, e com as cristas neurais do sistema nervoso periférico. Beleza? Então é muito importante a gente entender que esse SHH vai ser mandado, é um sinalizador molecular que vai ser mandado para nós termos essa derivação, essa organização e desenvolvimento da notocorda e do sistema nervoso central. Isso daqui é uma parte do que a gente já viu, que é a holoprocenfalia, quando a gente tem uma ausência do gene do Sonic Hedgehog, tá? Então vai ter uma malformação cerebral grave do nosso embrião, beleza? Que é a holoprosencefalia, tá? Prosencefalia, desculpa. Então, holoprosencefalia, eu vou falar mais disso quando a gente tiver uma aula na questão de clínica, tá? Então, a parte clínica, que a gente vai ter uma aula específica sobre isso, todas essas partes clínicas que a gente vai conversar. Hoje a gente tem que focar no que acontece na terceira semana, que é especial pra gente. Mas só lembrar que essa holoprosencefalia é a ausência desse gene ou mutação do gene Sonic Hedgehog, que aí não vai ter a formação direita do tubo neural e também não vai ter a formação correta dos dois hemisférios, tá? Do lobo frontal do embrião. Tá? Então ele não vai se dividir corretamente e aí nós vamos ter essas malformações cerebrais graves e raras, tá? Do embrião. Então é importante a gente entender isso. Perfeito, tranquilo, de boa. E aí, ao mesmo tempo que está ocorrendo a gastrulação, como a gente falou, está ocorrendo essa parte da formação da notocorda. Que aí vai ter o processo notocordal, as células do epiblasto, que agora é o ectoderma, vai adentrar, vai formar o processo notocordal. As células do processo notocordal vão mandar sinalizadores para as células do endoderma, para que esse endoderma sofra apoptose, para que ele venha a ser degenerado, para que o processo notocordal ele se funde com o endoderma e ele se una com as duas extremidades dele para formar a notocorda propriamente dita. Então, vocês estão vendo aqui ele se unir, a união dele com o endoderma, tá? E aí ele vai se unir com as suas extremidades, vai formar a notocorda. E essa notocorda vai mandar o SHH aqui para o nosso ectoderma, para formar o suco neural, que vai ser esse sinalizador SHH, né, que é o Sonic Hedgehog. E nós temos a notocorda também dividindo o nosso mesoderma intraembrionário em três: o paraxial, o intermediário e o lateral, tá bom? Então a gente tem aqui, ó, a formação de boa, tranquilo, tá bom? Muito importante a gente entender isso. Junto com a formação do processo notocordal, a gente tem a formação do alantoide, que vai servir para a questão dessa invaginação do nosso saco vitelínico definitivo, que vai adentrar no pedúnculo embrionário, o pedículo embrionário. Esse alantoide serve para excreta nitrogenado, tá bom? Ele vai ser, o desenvolvimento dele vai persistir para que tenha a formação da bexiga urinária até a região umbilical, tá? Então,
o alantoide vai servir para a formação da nossa bexiga urinária até a região umbilical. Beleza? Então é muito importante a gente entender isso. Então esse alantoide serve para excretas nitrogenadas. Ele foi formado junto quando houve a formação do nosso processo notocordal. Então, o nosso saco vitelínico definitivo, ele evaginou para o nosso pedúnculo ou pedículo, tá? Pedículo embrionário, que vai formar o alantoide. Beleza? Aqui no lado da placa cloacal. Lembrem que a placa cloacal está na parte posterior do embrião. E aí a gente vai ter a eliminação das excretas nitrogenadas, como eu disse, alantoide, que vai ser também mais tarde, vai formar as veias umbilicais, tá? Que vai ser eliminado por esse alantoide as excretas nitrogenadas do sangue do embrião para a mãe pela placenta. De boa? Junto com esse alantoide, a gente vai ter uma estrutura tubular embrionária que vai conectar a bexiga fetal ao umbigo. Então, para conectar essa bexiga fetal, para excretar essa questão das excreções nitrogenadas, a gente vai ter o úraco, tá? Que vai ser um ligamento, tá bom? Então, após o nascimento, normalmente vai se fechar e transformar no ligamento umbilical mediano. Então, esse úraco vai ser essa estrutura tubular que vai conectar a bexiga fetal ao umbigo do embrião com a mãe, tá? Então, é muito importante a gente entender isso. Então, algumas falhas desse úraco, tá? Essa parte do úraco, a gente vai chamar de que vai possuir anomalias, como pode ser cistos, vai ser fístulas, divertículos. Tudo isso pode ocasionar um problema para o embrião, como um problema de infecção, uma dor, uma saída de urina pelo umbigo, tranquilo? Então, todas essas falhas no fechamento desse úraco pode ocasionar esses cistos, essas fístulas, esses divertículos. Tá bom? Então, até agora, a gente deu uma relembrada na questão da parte do nosso, como é o nome? Da nossa gastrulação, da linha primitiva, do nó primitivo, e também da notocorda que manda o SHH, que é esse gene, que é o Sonic Hedgehog. Esse gene que forma a notocorda, além de formar a nossa placa neural, né? O nosso tubo neural, que é o sistema nervoso central, e as fichas neurais, que é o sistema nervoso periférico. Nós falamos sobre o alantoide, que vai servir para as excretas nitrogenadas, e o úraco, que vai ser essa estrutura tubular, que vai, uma estrutura tubular que vai ser do embrião, né? Que vai conectar a bexiga fetal ao umbigo, tá bom? Se tiver uma falha no fechamento desse tubo, podem ter cistos, fístulas ou divertículos nessa parte. Tranquilo? Muito importante a gente entender disso. E agora a gente vai falar da área cardiogênica, que é a parte mais importante. Tá? A área cardiogênica, para a gente entender direitinho, né? Junto com os somitos e tudo certinho. Tá bom? Então vamos lá para a próxima parte do nosso